Está nos cinemas o filme do Adão Negro, mas antes de ir lá assistir, você precisa entender qual que é a história desse herói, anti-herói, vilão, The Rock, Dwayne Johnson. Pois é. Bom, eu tô aqui pra fazer o de sempre aqui nesse canal, te explicar qual que é a história pra você ficar por dentro de tudo que acontece nesse filme. Vamos lá? Olá, eu sou o Guilherme Amaral, esse aqui é o Além dos Ecrãs. Sinta-se à vontade, livre para assistir outros vídeos que nós fazemos, para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal se quiser saber mais sobre cultura pop. Adão Negro, um personagem das antigas já, da DC, que não tinha aparecido até agora nos cinemas, vai aí fazer a sua primeira aparição e com certeza vai se tornar bem popular, já que vai ser interpretado pelo Dwayne The Rock Johnson. Mas como é um personagem novo para os cinemas, talvez você não saiba nada sobre ele, nem sobre a Sociedade da Justiça, esses outros 4 heróis aí que vão aparecer nesse filme e que também não apareceram ainda, pelo menos nos cinemas. Hoje em dia, se a gente fala de filme de herói, vem a pergunta logo na mente, né? Qual o filme que eu tenho que assistir? Filme X, filme Y? No caso de Adão Negro, vou te contar. Nenhum. O universo é compartilhado ali, ele tem muita ligação com o Shazam, outro personagem que foi apresentado aí nos filmes há pouco tempo, no universo dos cinemas, e vai ter o filme 2 aí logo, logo. Os dois personagens têm sim muita relação. O Adão Negro é quase que a versão má cópia do Shazam, né? Que o herói normalmente sempre tem a sua versão cópia má. O Homem-Aranha tem o Venom, mas como em todos os casos, esse foi um personagem que foi ganhando mais complexidade, principalmente ali na época da renovação que a DC teve nos Novos 52, e aparentemente muito daquela origem foi adaptada agora para esse filme. Mas aí precisa ver o filme do Shazam? Não, vou te contar agora. A relação, as coisas, você não precisa ver o filme do Shazam. Presta atenção. A relação dos dois é a seguinte: o poder dos dois vem do mesmo mago, que é o mago Shazam. Ambos os personagens, para atrair seus poderes, né, para conjurar seus poderes, se tornarem a versão poderosa deles, eles gritam Shazam. O interessante aqui é que o mesmo mago Shazam, ele dá poderes para cada um desses campeões que ele escolhe. No caso, ele escolheu o Adão Negro lá no passado, que o Adão Negro é de 5.000 anos atrás, vários anos antes de Cristo, entendeu? Aquela história ali no Egito, no Oriente Médio. Ele escolhe esses campeões e dá poderes a eles baseados em deuses. Mas no caso do Adão Negro foi baseado nos deuses da mitologia egípcia, e no caso do Billy são deuses gregos. Isso é interessante porque eles conseguiram encaixar lá nas letrinhas do Shazam, né? O S, o H, o A, o Z, o A, o M, todos eles correspondem a um deus em específico. Então agora eu vou te contar um pouco da origem, quem são esses personagens principais, esses 5, e aí o possível vilão da história. Depois eu vou te contar mais sobre a história do filme. Primeiro eu vou te contar sobre a história dos personagens principais, misturando ali, te contando um pouco da história deles nos quadrinhos, mas te mostrando que aqui no filme algumas coisas podem ser diferentes, que inclusive saíram 5 edições de uma HQ que foi lançada aí, que conta prelúdio, conta de situações que aconteceram antes do que vai acontecer no filme. São coisas essenciais para você ler, precisa ler pro filme? Não, de novo, eu vou te contar aqui, não precisa não. A história da Adão Negro nos Novos 52 traz um novo personagem que é super importante aí para essa história, que é uma cidade, na verdade, que é a cidade de Kahndaq. Kahndaq é a substituição de qualquer outro país do Oriente Médio, tá? Então estamos falando aqui de uma época de muito tempo atrás, onde Adam e sua família eram pessoas escravizadas por ditadores, e o Adam viu toda a família dele morrer ali pelas mãos desses ditadores, tirando o seu sobrinho. Uma revolta que os dois tiveram, o Adam e o Aman, que é esse sobrinho dele, escaparam quase sem vida e foram teletransportados à Pedra da Eternidade, que é o lugar lá onde o mago Shazam vive. O mesmo mago Shazam do filme do Shazam, o mesmo lugar do filme do Shazam, enfim, é onde ele leva as pessoas para escolher como campeão dele o próximo que vai herdar seus poderes. E naquele momento o mago ele viu a bravura no Aman e falou: ó, Aman, você vai ser meu escolhido como campeão. E o Aman fala: não, escolhe meu tio, dê os poderes pro meu tio, tal, salve meu tio. O Adam tava quase morrendo. E o mago então decide dar o poder pros dois. E aí os dois conversando lá, agora que os dois têm poder suficiente pra voltar pra Kahndaq e resolver a situação, né? O Aman ele queria resolver de uma forma pacífica, mas o Adam não, ele era muito vingativo, ele viu sua família morrer, ele não conseguiu levar esse desaforo. E ele faz uma coisa assim, meio maluca da cabeça, né? Ele é capaz de enganar o seu sobrinho e matá-lo, roubando assim os poderes do sobrinho pra ele também. Então ele fica com os poderes dos dois e decide fazer isso do seu próprio modo, com a sua própria justiça, vingando e matando todo mundo. Claro que o mago não achou isso nem um pouco legal e aprisionou o Adam. E séculos depois ele vai ser então despertado e vai ver como é que tá o mundo tantos anos assim depois
que ele foi aprisionado. Imagino que eles vão trocar aí a função de sobrinho que o Arman tem para a função de filho. Mas para dar esse negócio de pai que o The Rock sempre tem e para essa ligação ficar maior e mais forte. Os poderes dele são muitos, né? É voar, é ser super forte, super resistente, mas ele também tem um negócio muito com eletricidade e com magia mesmo, né? Aquele negócio que inclusive é muito forte contra o Super-Homem. Pois é, sabia que uma das fraquezas do Super-Homem é a magia? E o Adão Negro, o Shazam, que usam de magia, são até bem fortes contra o Super-Homem mesmo. Assim. E se você tá aqui sem conhecer nada realmente sobre o Adão Negro, ele não é um herói, ele é visto como um anti-herói, como um vilão, é realmente o oposto ali do Billy Shazam por muito tempo, mas muitas vezes ele combate junto aos heróis, ele participa inclusive da Sociedade da Justiça por um tempo, que é essa equipe que está aí nesse filme e que é a que a gente vai entrar agora. A Sociedade da Justiça, ela existe antes da Liga da Justiça, muito antes. Na verdade, ela foi a primeira reunião, assim, grande reunião, reconhecida nos quadrinhos, de heróis mesmo. E dos heróis lá da primeira formação dos quadrinhos vão estar agora aqui nos filmes. Nesse filme do Adão Negro, nós vamos ter a Sociedade da Justiça sendo formada por Senhor do Destino, Esmaga-Átomo, Gavião Negro e a Ciclone. Esses três primeiros que eu falei estão na composição desde lá dos quadrinhos da primeira formação. Com a diferença aqui que o Esmaga-Átomo no filme vai ser neto, afilhado, parente do Esmaga-Átomo verdadeiro mesmo. O arqueólogo Kent Nelson é o Senhor Destino. Basicamente, você que tá ligado aí no MCU, que eu sei, ele é o Doutor Estranho da DC. Eu acho que no filme, inclusive, ele tá muito mais parecido com o Doutor Estranho na questão de magias, os negócios, do que tudo, né? Não confundir com Doutor Destino, que é da Marvel, muito menos com Doutor Destino, que é da DC. Esse é o Senhor Destino. É outra coisa. O Kent, ele tem os poderes dele dado principalmente pelo elmo que ele tem, que é o elmo de Nabu. Nabu é uma entidade cósmica, um deus, um lorde da ordem, né? Luta muito ali contra o caos. Quando ele coloca esse elmo, ele tem diversos poderes, igual a gente vai ver sendo manifestado de diversas formas lá no filme. Sempre sendo visto como uma figura sábia que fica ali estudando sempre, né, meditando na sua torre, né? Aqui nesse cenário do filme, graças aos quadrinhos que eu falei que antecedem o filme, a gente sabe que ele já participou de uma antiga formação da Sociedade da Justiça, e que aqueles foram os únicos momentos em que ele se sentiu assim um herói mesmo, alguém que estava fazendo algo do bem. Fora daquilo, ele ficava muito, era mesmo na sua torre. E isso aqui nesses quadrinhos de prelúdio do filme. Devido a um grupo de crianças que quer fazer um ritual para invocar uma bruxa, que acabam invocando um demônio, ele é forçado a ir até lá, lutar contra esse demônio, e algumas coisas bem interessantes acontecem, inclusive. O demônio consegue em um momento ver o futuro do Senhor Destino e ver outro demônio mais poderoso, Sabak. Um demônio que a gente já viu que tá assim no filme lá, e provavelmente é esse vilão final que eles vão ter que se juntar, Sociedade da Justiça e Adão Negro, para enfrentar. Nessa visão, ele vê Sabak observando todos esses heróis da Sociedade da Justiça caídos e do lado, num trono, uma figura careca, calva, com uma roupa, com um raio, Adão Negro. Depois de ter conseguido lidar com esse demônio, o Senhor Destino, ele vê que ele vai ter um destino fatal, né? Pelo jeito, ele vai ser derrotado ou por esse cara no trono ou por esse demônio. E ele vê também como ele se sentiu ao ver se defendendo crianças ali, que por mais fizeram coisas erradas, ele se recorda um pouco do que é essa moralidade do herói e decide que é hora de tentar reunir a Sociedade da Justiça. Mas quem já tá fazendo isso é um outro cara, um tal de Gavião Negro. Gavião Negro é um personagem que já teve diversas versões, e aqui ele é Carter Hall, outro arqueólogo, que é uma reencarnação aqui de um príncipe antigo do Egito. Seus poderes vêm da sua armadura e das suas asas feitas com um metal raríssimo, poderosíssimo, em que ele faz armas desse metal, enfim, ele tem poderes baseados nisso, né? Aí ele voa, tem asas, gavião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí, acho que é avião, né? Não gavião. Carter aqui foi o líder da antiga Sociedade da Justiça e agora quer montá-la de novo, quer juntá-la de novo depois de um acidente que ele teve lá, ele relembrou como ele precisa de ter a sua equipe. Isso é o que conta nos quadrinhos lá dos prelúdios, beleza? E ele vai atrás de novos heróis, começando com uma que ele viu dar um show
ali no meio da rua pra impedir uns caras super poderosos lá de fazerem o mal, que é a Ciclone. Maxine é uma garota que, aqui nessa história dos Prelúdios, sonhava em participar da Sociedade da Justiça, em voar junto com esses heróis que ela tanto admirava, mas ela não tinha poderes. Aí ela foi pega por um cientista maluco que fez experimentos nela e aí ela ganhou poder. Mas ela não sentia que ela merecia aqueles poderes, ela não sentia que ela era uma heroína só por ter poderes, mas depois que ela usou seus poderes para defender o povo e que ela foi reconhecida pelo Gavião Negro, não uma, mas 2 vezes, que no primeiro momento ela recusa, né? Tem sempre aquele negócio. Ela aceitou e agora é parte da Sociedade da Justiça, mas ela é um novo membro. Ela tem poderes de vento mesmo, ela faz vento, é isso. Por último, nós vamos ter aqui o Esmaga-Átomo. Detalhe importantíssimo que eu acho que vale falar é que quem vai fazer o papel dele é o Noah, aquele Noah lá da Netflix, dos filmes de comédia romântica. Enfim, ele tinha muita admiração por esse familiar dele, que é o Esmaga-Átomo original, que fazia parte da Sociedade da Justiça. De novo, tô falando aqui dos quadrinhos que foram lançados do prelúdio desse filme. E ele admirava demais e ele herdou os poderes, ele tem também esses poderes, ele consegue ficar gigante. Esse é o poder aqui do Esmaga-Átomo, ele consegue crescer. É um Homem-Formiga ao contrário. Sei que o Homem-Formiga também cresce, mas não é o principal que ele faz. Aqui é o principal do Esmaga-Átomo. O nome dele é Albert. O Albert tenta parar um tráfico de armas, meio que se atrapalha, fica gigante, pelado, mas isso é passado nos noticiários como uma forma que ele fez muito bem ali, conseguiu parar essas pessoas que estavam fazendo esse tráfico, e isso é visto com ótimos olhos pelo Gavião Negro, que vai lá convocar ele para fazer parte dessa nova sociedade da justiça. Um dos inimigos desse filme também, que está por trás de várias das histórias dessas que eu tô contando agora, dos inimigos que esses heróis têm enfrentado, é a Intergang, que nos quadrinhos nas suas origens é financiada pelo Darkseid, mas aqui nesse caso eu acho que não vai ser não, é só uma gangue de pessoas que têm muita tecnologia e que aqui estão atrás de uma coroa que vai levar eles direitinho lá para onde o Adão Negro tá aprisionado. E essa Intergang, ela domina atualmente o Kahndaq, né? Onde mora ali nossos últimos personagens importantes, eu prometo, que é a Adriana Tomás e o filho dela, Amon Tomás. Ela também tem um irmão que chama Caio. A Adriana aqui é alguma agente de alguma força, mas ela tem um colar importante e ela também, por causa desse colar, ela encontra um outro artefato, e esses artefatos estão muito ligados ao que a Intergang tá atrás. No fim, o importante é que ela também descobre um mapa, também descobre o jeito de chegar até a coroa lá que tá no lugar do Adão Negro, entendeu? Provavelmente vai ser mais ou menos assim que o filme vai começar, com a história lá do Adão Negro no passado, ele sendo aprisionado, e agora esses 2 grupos indo até o local onde ele tá aprisionado. A Intergang e o grupo que acompanha a Adriana aí, todos eles querem pegar esses artefatos, entender o que é isso, e a Sociedade da Justiça vai chegar lá para conter esse novo mal que vai ser despertado aí. Gente, basicamente é isso, tá bom? Eu agradeço de montão a você que me acompanhou aqui durante todo esse tempo. Obrigado também por estar inscrito aí nos Além dos Ecrãs, de ter curtido esse vídeo, e a gente se vê depois numa crítica desse filme ou qualquer outro conteúdo que a gente faça, não só pro YouTube, porque a gente também tá presente na Twitch, no Twitter, no Instagram às vezes. Um beijo, até mais!